Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo número 214, dando sequência ao nosso lar de Chico Xavier, ouvindo a senhora Laura. Então aqui ela continua: ouvindo a observação, não deixei de corar, André dizendo. Ele, ouvindo as observações de nossa irmã Dona Laura, ele não deixou de corar, quer dizer, ele ficou com a... Eu vou usar esse termo nosso. Ele ficou com a cara vermelha. Ele ficou com vergonha. Ouvindo a observação, não deixei de corar. Ele ficou com vergonha. Como se diz assim... culpa do cartório, né? Então... quem tem culpa no cartório, quando ouve algo, a consciência lhe bate. Opa! Como se diz assim, parece que quando a gente tem culpa no cartório, parece que tudo que as pessoas à nossa volta dizem, parece que as pessoas estão dizendo para servir para a gente. E na verdade não é. Porque, na verdade, praticamente 100% das pessoas não sabe o que a outra é, o que a outra faz, o que a outra deixa de fazer. Porque analisar o lado externo das pessoas já é difícil. Mas um pouquinho mais fácil do que analisar o lado interno das pessoas. Pois, nesse exato momento, você, acredito, não tem condições de ver os meus pensamentos, como eu não tenho condições de ver os teus pensamentos. Então, nós erramos não só através das nossas atitudes, dos nossos atos, dos nossos comportamentos, como também através dos nossos sentimentos, nossos desejos, nossos pensamentos. Então eu posso, em um papel, descrever a tua pessoa toda externamente, mas eu não consigo descrever você internamente. Pode ser que, podendo ser que, em 100% do que você é, às vezes eu consiga lá botar num papel menos de 0,5%, que não significa nada, mediante os 100% que você interiormente é. Então é preciso bastante atenção. Ouvindo a observação, não deixei de corar, lembrando o meu passado de homem comum na terra, Minha mulher fora para mim um objeto sagrado, um objeto sagrado. André tinha a esposa como um objeto sagrado. É minha. E se alguém tocar nela, eu mato. Se ela não for minha, não será de mais ninguém. Porque eu a amo. Isso não é amor. Isso é obsessão. Isso é doença. Porque ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. O muito podemos dizer uns para com os outros. Nos encontramos em débito um para com o outro. O esposo e a esposa olham um no outro e dizem assim: por nós dois termos reencontrado, por estarmos casados, vivendo juntos novamente aqui nessa existência,
de duas uma. Ou nós retornamos na condição de missionários, ou na condição de almas que gemem junto. Agora eu posso dizer uma coisa a você? Vamos ficar com a segunda opção. Almas que gemem junto. Almas endividadas. 99,9% dos casais estão juntos pelo fato de dívidas um para com o outro. Tramas que não resolveram naquelas existências e que foi preciso retornar de certa forma juntos novamente para desatarem aqueles nó. E aqueles casais que em vez de desatar o nó, arruma mais nó para complicar o novelo. Por isso eu sou do tipo de não cortar o nó. A doutrina nos esclarece. É preciso desatar o nó. Porque todo aquele que corta o nó para adiantar o expediente, ele complica mais na evolução. Minha mulher fora para mim um objeto sagrado, que eu sobrepunha a todas as afeições. No entanto, ao ouvir a mãe de Lísias, ocorriam-me à mente as palavras antigas do Velho Testamento. Olha só. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Será que hoje em dia nós pensamos dessa forma, conforme encontra-se no Velho Testamento? Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem o seu boi, nem coisa alguma que lhe pertença. Será que nós conseguimos viver aqui na terra sem cobiçar alguma coisa alheia? No nível que nós nos encontramos, gente, não generalizando, mas nós ainda não possuímos, não somos detentores ainda dessas qualidades. Estamos nos esforçando, procurando hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Mas não generalizando. Não cobiçar algo alheio é impossível. Pois quando você bate o olho em uma mulher, quais são os teus sentimentos? Que você pensa, homem? Só você sabe. Pois onde está escritas as leis de Deus? Na consciência. Por isso eu não tenho capacidade de te julgar, homem e nem mulher. Mas eu tenho capacidade de me julgar. Porque eu sei onde sou falho. Eu sei das minhas falhas. Como sei também o quanto eu luto para hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Deixar de pensar no nível que nos encontramos, deixar de pensar em coisas negativas, coisas erradas, deixar de cobiçar, deixar de desejar no nível que nós nos encontramos é impossível. Mas possível sim lutar para se conter. É possível lutar. Pois se eu falho hoje 10 vezes, devo amanhã lutar
com unhas e dentes, para, numa análise à noite, chegar à conclusão que no dia anterior eu falhei 10 vezes, mas naquele dia eu falhei só 9 vezes. E assim sucessivamente, até eu me lapidar. Por que eu te faço essa pergunta, mulher? Você nunca cobiçou um homem? Você casada? Você não casada? Você nunca cobiçou um homem? Você nunca cobiçou nada alheio? Não é só homem não, meu bem. Você, homem, nunca cobiçou uma mulher casada? Uma mulher solteira? Você nunca olhou na foto de um homem ou de uma mulher e nunca teve lá aquele sentimento que aguça? Aqueles sentimentos primitivos de desejo, de prazer, de ilusão, de fantasia? Você nunca, ao bater os olhos naquela fotografia ou naquela pessoa, você nunca sentiu vontade de tocar naquela taça? Não minta para você mesma ou para você mesmo. Porque eu me conheço, eu sei onde eu sou falho. E o erro nosso está em a gente pensar assim: eu nunca cobicei mulher nenhuma, eu nunca cobicei homem nenhum, eu nunca cobicei casa de ninguém, eu nunca, gente. Eu nunca. Até parece que a gente é santo. Luiz, mas não existe santo, por isso mesmo. Já que não existe santo, não existe nós também, nesse sentido, dizendo a verdade. Mentindo para nós mesmos. Depois é preciso nos conscientizar-se de que, hora que o câncer aparecer, devemos agradecer a Deus por aquela válvula de escape, onde os dejetos são colocados para fora de nosso eu. Então você vai me dizer que você nunca sentiu inveja de alguém? Você vai me dizer que você nunca sentiu orgulho, egoísmo? Não minta para você mesmo. Assuma a verdade. Porque eu assumo a verdade minha. Eu sei das minhas falhas. Tanto sei que luto constantemente para hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. A doutrina assim me ensinou e me ensina todos os dias a ser melhor. Se eu ainda não me melhorei é porque realmente eu não presto. É porque eu não presto. Mas eu estou buscando essa qualidade. Então veja bem. Num instante senti-me incapaz de prosseguir, estranhando o caso Tobias. A interlocutora, porém, percebeu minha perturbação íntima e continuou. Aí Dona Laura continua. Onde o esforço de consertar é tarefa de quase todos. Onde o esforço de consertar é tarefa de quase todos. Deve haver lugar para muita compreensão e muito respeito à misericórdia divina, que nos oferece tantos caminhos. Olha, a misericórdia divina, ela nos oferece tantos caminhos. Há retificações justas. Se você não pode se retificar por esse caminho, você pode se retificar por aquele. Se não pode por aquele, pode por aquele outro. Isso é a sabedoria divina. Toda a experiência sexual da criatura
que se recebeu alguma luz do espírito, é acontecimento de enorme importância para si mesma. Só que é preciso não confundir, é preciso não confundir toda experiência sexual. Porque quando a pessoa ouve esse termo, toda experiência sexual, ela pensa no ato, na deturpação, na promiscuidade. Não é não. Toda experiência no ato sexual. O que significa? Toda experiência como homem. Toda experiência como mulher. Ou melhor, toda experiência como masculino. Toda experiência como feminino. São oportunidades. Então vejamos aqui. Toda experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do espírito. Luz do espírito. Já se iluminou. Tanto no masculino quanto no feminino. Não é a experiência sexual que você teve com ela ou com ele, não. Não é aquele momento ali que você, desequilibradamente, por causa da cachaça, você fez burrada. Não é isso, não. Aquilo ali é consequência do teu primitivismo ou do nosso primitivismo. Aquilo ali é reflexo da nossa inferioridade. Reflexo. Agora aqui Dona Laura ela está tratando de algo mais profundo. Toda experiência sexual do masculino, do feminino. Quantos milhões de vezes você esteve no corpo físico na condição de masculino? Quantos milhões de vezes você esteve no corpo físico, você, na condição de feminino? Porque é preciso dizer, toda experiência sexual, toda experiência equivale a dizer que eu vou colocar um número aqui para você entender. Eu já fui mulher 1 bilhão de vezes. Como também já fui homem, eu já fui feminino 1 bilhão de vezes, como também 1 bilhão de vezes no masculino. Isso chama-se experiência sexual e não ato sexual. Ato é reflexo. Ato é consequência do momento no qual você se encontra. Experiência. Aí você pode me dizer assim, eu nunca fui mulher. Sinal que você ainda está muito distante da perfeição. Eu nunca fui homem. Sinal que você ainda está bastante distante da perfeição. Pois enquanto você não passar por todas estas experiências e superá-las, você não vai sair do estado primitivo em que você se encontra. Ora, gente, não sou eu que estou dizendo? Isso é lei de Deus? Caso contrário,
Não haveria necessidade de Deus ter nos criado simples e ignorante, ao ponto de nós termos que percorrer todo o processo evolutivo, desde o mineral, do vegetal, do animal, do hominal, do angélico e... Olha, caso contrário, então Deus devia ter nos criado puros, perfeitos. Não. Há uma experiência toda a ser percorrida. E não é só na condição de masculino e de feminino, não. Em várias outras situações. A experiência da pobreza, a experiência da riqueza, a experiência da moral, a experiência da imoralidade, a experiência do pobre moral, do pobre intelectual, a experiência do pobre financeiramente, a experiência do rico financeiramente, mas rico financeiramente, mas pobre de moral, pobre de intelecto. Isso tudo significa experiências no masculino e no feminino. Então veja bem, toda experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do espírito é acontecimento de enorme importância para si mesma. É por isso que o entendimento fraterno precede a qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista. Ainda há pouco tempo, ouvi um grande instrutor do Ministério da Elevação assegurar que, se pudesse, iria materializar-se nos planos carnais, a fim de dizer aos religiosos, em geral, que toda caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. Que vergonha, gente. Ah, não. Isso é vergonha demais. Olha o que Dona Laura acaba de dizer aqui. Pelo amor de Deus. Olha o que ela acaba de dizer aqui. Ainda há pouco tempo ouvi um grande instrutor do Ministério da Elevação assegurar que, se pudesse, ele iria materializar-se nos planos carnais aqui no nosso meio. Se materializar aqui, não é nem reencarnar. Porque reencarnar é uma coisa, se materializar é outra coisa. Porque quando se materializa, parece que se respeita. Parece que quando se reencarna, não dá valor. No Ministério da Elevação, assegurar que, se pudesse, iria materializar-se nos planos carnais a fim de dizer aos religiosos aqui na Terra, em geral, que toda caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. Aí eu te pergunto, não generalizando, eu gosto de dizer isso, mas será que existe fraternidade aqui na Terra 100% entre nós seres humanos? Eu penso comigo que existe mais fraternidade entre os irracionais, que são portadores de inteligência em hibernação, do que entre os racionais, que se diz portadores de inteligência. Eu penso comigo que existe fraternidade entre os quadrúpedes do que entre os bípedes. Essa é a realidade. Por enquanto aqui na Terra. Porque aqui na Terra ainda se mata por causa de um tênis. Ainda se mata por causa de R$2 no bolso. Aqui na Terra ainda se trai o outro pelo celular. A mulher trai o marido pelo celular, o marido trai a esposa pelo celular. Por qual motivo? Primitivismo, insatisfação. Insatisfação. E essa insatisfação deve-se ao primitivismo, primarismo
o qual o indivíduo é. Não devemos jogar culpa nos obsessores só não. Porque por que o cão entra na igreja? Porque ele encontra a porta aberta. Então, eu sou dono do meu equilíbrio quanto dos meus desequilíbrios. Terminando. Nessa altura, a dona da casa convidou-me a visitar Heloísa, ainda recolhida ao interior doméstico, dando a entender que não desejava explanar outras minudências sobre o assunto, e depois de verificar as melhoras crescentes da jovem recém-chegada do planeta, voltei às câmaras de retificação, mergulhado em profundas cogitações. Agora, não mais me preocupava a situação de Tobias, nem a situação de Hilda e Luciana. Impressionava-me, sim, a imponente questão da fraternidade humana. Pronto. Deixou de ter André um problema em mente para ter outro problema. Porque o problema Hilda, Tobias e Luciana já não existia mais. Fora solucionado por nossa irmã, Dona Laura, mãe de Lísias. Mas, ao mesmo tempo que ela solucionou um problema na cabeça de André, ele sai com outro probleminha. A fraternidade humana. Será que a humanidade é fraterna? Solidárias umas para com as outras? Não generalizando. Mas será? Porque é preciso dizer que existem muitas pessoas fraternas no mundo. Solidárias. Fraternas, solidárias. Mas é preciso entender que em 8 bilhões de seres, se nós pararmos para analisar, apenas 1 milhão em 8 bilhões são realmente fraternas. 1 milhão. 1 milhão em meio a 8 bilhões. O restante, não coloque o dedo na boca dele não, porque ele te pica, transferindo para você a peçonhenta, e você pode vir a se sucumbir. Até o próximo vídeo, até o próximo dia, onde o tema Quem semeia, colherá, capítulo 40. Até o próximo dia.